retorno de titular importante próximo de acontecer. Vamos falar também sobre outro retorno agora de um jovem que a torcida tricolor está ansiosa para assistir. Jovem promessa do Fluminense, apontado como uma grande sensação do futebol brasileiro por um jornal espanhol. Vamos falar também sobre goleiros do Flu emprestados para times brasileiros e também sobre Fluminense e Vitória. Vamos falar sobre a parcial e vamos falar sobre uma polêmica com o juiz escolhido para o jogo. E também falaremos sobre Fábio, o nosso goleiro quarentão que está com tudo nessa temporada de 2025. Então, se fosse você, não seria maluco de perder esse vídeo. Fica com a gente aí até o final e vamos nessa. Fala galera, sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor, eu sou Bruno Oliveira. Peço para os amigos deixarem o like de vocês, se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos, ativar as notificações, que é muito importante também, e siga a gente nas redes sociais, que está aqui embaixo, @Pitaco_Tricolor, estamos no Instagram e no X. E deixe também seu comentário, deixe seu comentário que ajuda bastante o YouTube a entender que esse conteúdo está sendo assistido, que estão gostando do conteúdo, né? Então vamos lá, vamos começar o vídeo falando sobre dois goleiros do Fluminense que estão emprestados, né? Que não estão no Fluminense hoje, e novidades sobre eles, né? Uma novidade e uma informação. Primeiro sobre Pedro Rangel, né? O goleiro que ano passado estava no Atlético Goianiense, chegou a voltar para o Fluminense, teve interesse do Botafogo, e está emprestado ao Curitiba, né? Ele é reserva lá do Pedro Mourisco, que é um goleiro excelente, né? E o Pedro Rangel, ele defendeu um pênalti do Robson, ex-Curitiba, né? O Robson que agora joga no Novo Horizontino. Ele defendeu um pênalti no jogo de ontem da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, o Pedro Rangel se destacando lá pelo Curitiba. E Caio Felipe, para quem não lembra, é um goleiro de 21 anos, que é daquela geração lá do Kaique, do Metinho, Matheus Martins, João Neto, né? Ele foi o goleiro titular naquela conquista daquele sub-17, né? O Caio Felipe foi emprestado para o Azures do Paraná para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, beleza? Vamos falar agora sobre Fluminense Vitória, jogo que vai acontecer no domingo, né? Pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já foram vendidos 10 mil ingressos até aqui, né? Então, considerando até ontem, quinta-feira, foram vendidos 10 mil ingressos. Então, a tendência é que vamos ter casa cheia, né, nesse domingo de Páscoa para assistir o Fluminense embalado, vindo de 4 vitórias seguidas. 4 não, 5 vitórias seguidas. Então, a torcida tricolor vai chegar junto aí. Deixo também meu apelo aqui, né, para você que está assistindo. Compareça, meus amigos. Todos os caminhos levam vocês ao Maracanã no domingo. Vamos botar lá mais de 40 mil pessoas contra o Vitória e levar o Fluminense, ajudar a levar o Fluminense a mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, beleza? Falando também ainda sobre o Fluminense Vitória, sobre o árbitro da partida, que foi escolhido. Matheus Delgado Candansan vai ser o juiz. É curioso, né? Uma situação que aconteceu com o Matheus Candansan após para quem não lembra, o Matheus apitou aquele Fluminense 2, Grêmio 2, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. E aí vocês vão lembrar também que o Matheus foi aquele árbitro que ele deu 5 cartões amarelos para jogadores do Fluminense que estavam pendurados, né? Isso, na época, gerou assim, uma revolta imensa, não só da torcida, mas como do técnico Mano Menezes na época, do presidente Mário Bittencourt, e até dos próprios atletas também. Além desses 5 jogadores que ele deu o cartão e deixou fora do jogo seguinte contra o Internacional, lá no Sul, jogo que a gente foi derrotado, ele ainda expulsou o Felipe Melo no banco. O Felipe Melo fez gestos, né, como se ele estivesse roubando, aquele gesto tradicional de que o juiz está roubando. Então, ele simplesmente suspendeu 6 jogadores do Fluminense para o jogo do Internacional. Dizem, e muita coisa ali se pareceu na época, que alguns dos jogadores forçaram aquele cartão, né? Então,
a curiosidade é essa, né, sobre o Matheus Candançan. E, complementando ainda sobre isso, o Mário, na época, ele deu uma entrevista muito forte, inclusive o árbitro relata isso na súmula, né? Ele fala, você é horroroso, nunca mais vai apitar aqui, vagabundo, ladrão, sem vergonha, né? E aí o Matheus, inclusive, coloca isso na súmula e não deu nada, né? Então, teremos Matheus Candançan que faça uma excelente arbitragem no jogo de domingo que não prejudique o espetáculo, né? Só isso que a gente pede para qualquer juiz que vai apitar jogo do Fluminense. Vamos falar agora sobre La Vega. Joaquim La Vega, uruguai, que tem muita expectativa por parte da torcida, né, para que possa ter sequência no Fluminense. A torcida espera muito ver o La Vega em campo. O La Vega ele tinha ficado fora, ele inclusive foi relacionado para o jogo contra o Santos, só que na hora de levar para o banco, o La Vega não foi, porque estava com um quadro viral, né? Então ele foi cortado contra o Santos, ficou fora também contra o Corinthians, e estava treinando só na academia, mas já está à disposição para poder compor o elenco ali no jogo de domingo contra a Vitória. Vai ficar nas mãos ali de Renato Gaúcho. De repente, o La Vega até pode ser que espere um pouco mais, né, para o próximo jogo contra o Botafogo e não seja relacionado no domingo, mas já estará apto ali à disposição do Renato Gaúcho. Beleza? Falando agora sobre Riquelme Felipe. O que temos para falar de Riquelme Felipe? Riquelme Felipe foi destaque do jornal AS, lá de Madrid, né, da Espanha. O jornal faz uma matéria e cita ele como um jogador que é uma grande sensação do futebol brasileiro, comparando ele, inclusive, com o Estevão do Palmeiras, que já está vendido para o Chelsea. O AS mostra, né, as realizações individuais dele, as conquistas individuais dele, cita que ele foi a revelação do Campeonato Carioca, fala como o Mano utilizou ele, e já colocando o Riquelme Felipe no mapa dos clubes europeus, né? Lembrando aí que o AS é da terra do Real Madrid, do Atlético de Madrid. Então, a gente sabe, né? A gente sabe que Riquelme Felipe não vai ficar muito tempo no Fluminense. O Fluminense precisa vender jogador e vai acabar sobrando para o Riquelme mais cedo ou mais tarde. Se não for em 25, vai ser em 26. Riquelme Felipe, que está machucado, está em recuperação de lesão do joelho. Vamos lá, vamos falar agora sobre Gabriel Fuentes, né? Gabriel Fuentes, importante. O Fuentes, que é titular absoluto da lateral esquerda do Fluminense. O Fuentes é uma boa notícia. O Fuentes está fazendo a transição física, né? Do treinamento físico para o campo, para poder voltar a estar junto com o elenco. E nos próximos dias ele já deve estar liberado para treinar junto com o grupo do Fluminense, né? Existe uma possibilidade do Fuentes ir ao banco de reserva já no jogo contra a União Espanhola, mas a possibilidade maior é que ele esteja apto para o jogo contra o Botafogo, na sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Fuentes, que se machucou no dia 12 de março, né, na partida contra o Flamengo, na final do Campeonato Carioca, e ele teve uma lesão 2, uma lesão de grau 2, né, no músculo reto femoral da coxa. Então, uma lesão assim, bem difícil, bem complexa, que limita muito o movimento. E excelente notícia, né, meus amigos? Mais um jogador importante do Fluminense em fase final aí de lesão, prestes a voltar ao time do Fluminense. O Fuentes, que inclusive é vice-líder de assistência do Fluminense no ano, tem 4. Só perde pro absoluto John Arias, que tem 8 assistências no ano já, né? Vamos fechar o vídeo, então, falando sobre Fábio, nosso goleiro de 44 anos. Cara, o Fábio é um absurdo, né? O Fábio é um caso que ele precisa ser estudado, simplesmente estudado. Que ser humano é o Fábio, né? Um jogador com uma longevidade no futebol absurda e que parece que não vai parar tão cedo. A impressão que dá quando você vê o Fábio jogando, você dá a impressão que o Fábio vai trabalhar até os 50 anos ali em alto nível, né? E qual é a notícia sobre o Fábio? O Fábio, meus amigos, chegou ao número, simplesmente, 501 clean sheets na história do futebol.
Bruno, o que é o clean sheet? Clean sheet é quando você termina uma partida sem sofrer gols, tá? E o Fábio, ele chegou ao número 500, clean sheet no jogo contra o Santos, e ao número 501 no jogo contra o Corinthians. Mais uma vez, que jogador impressionante. Bruno, e qual é a notícia com relação a isso? A notícia, meus amigos, é que ele está a 5 jogos de se tornar o goleiro com mais clean sheet na história do futebol mundial. Esse título hoje pertence a nada mais, nada menos do que Gianluigi Buffon, goleiro que fez história no Parma, na Juventus, na seleção italiana. Então, o Buffon acabou a carreira com 506 clean sheets e o Fábio tem 501. Então, estamos a 5 jogos de presenciar o Fábio como recordista mundial de clean sheet na história do futebol. Que goleiro, meus amigos. O Fábio, que é curioso, né? Ele vai fazer 45 anos em setembro. Ele já deu entrevista, né? Falando que ele dorme 3 horas por noite, não faz musculação, não faz massagem. Meus amigos, se isso não é ser um fenômeno, então não sei mais o que é. Beleza? Então, galera, deixa o like aí, se inscreva, ative as notificações e comenta aí também. Comenta aí para ajudar o Pitaco, comenta para ajudar esse vídeo. E é isso. Fiquem bem. Até a próxima. Saudações tricolores. Valeu!